Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Neste 1º de maio começamos com a entrada da Santa Casa no Monte Pio, que está congelada pelo Parlamento. Ainda a PSD quer que Manuel Pinho dê explicações. Autarquias com maior poder no alojamento local em discussão. Falamos de videovigilância, vai deixar de ter controlo prévio. E terminamos com política internacional. O encontro coreano promete fim da guerra e a desnuclearização. São então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Começamos então precisamente pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que já não vai entrar então no capital do Monte Pio. Bem, trata-se de uma decisão que foi tomada na Assembleia da República, que reeditou a famosa coligação de 2011, que levou o país para o memorando, numa votação. É bom nunca esquecer isto, porque muitas vezes se ouve o PSD, nomeadamente, a vociferar contra o PCP e o Bloco de Esquerda, com os quais de vez em quando faz umas chamadas maiorias de bloqueio. Portanto, eu quero anotar esta incoerência do PSD, mas desta vez quero estar de acordo com a cautela. Ou seja, eu acho que isto é uma forma estapafúrdia de fazer as coisas, mas acho também que não é claro para nenhum de nós que o Monte Pio reúna as condições de credibilidade neste momento para que uma entidade que é pública, como é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cuja administração é nomeada pelo Governo, possa fazer uma entrada de capital num banco que está em dúvida em relação aos seus números. Todos nos lembramos do que foi 2008. 2008 foi o início do ataque às dívidas soberanas, justamente por causa da trajetória e da conduta dos bancos. Aliás, ainda hoje é claro que a República só não tem um rating maior porque justamente o que vem dizer agora os iluminados das agências de rating, que o problema está na nossa banca. O problema sempre esteve na nossa banca, não é? E quando essa continua a estar, Albino Almeida. E eu acho que continua a estar. Enquanto o que é que se passa com a banca? Já aqui várias vezes falámos sobre este assunto, já várias vezes analisámos este aspecto, certo, mas de facto, eu gostava qual muito é o problema da banca? Gostava muito de responder à sua pergunta, de lembrar aos nossos telespectadores e à Helena também aquilo que disse aquele senhor que foi presidente do BPN durante muitos anos e que depois foi preso, cuja sentença, aliás, nunca mais ata nem desata, não é? E ele dizia que os bancos gostavam muito de apresentar lucros, mesmo quando os não tinham. É isso que acontece? E eu acho que é isso que acontece. Ou seja, não há, neste momento, uma entidade credível, e o supervisor do Banco de Portugal, como se sabe, deixou que 3 situações muito anómalas acontecessem na nossa banca, não é? Para além logo do próprio BPN, depois foi o BES, foram essas? BPN, BES e BANIF, não é? Por isso, atempadamente, o atual governo interveio na Caixa Geral de Depósitos, senão teríamos um quarto caso, como já toda a gente percebeu. Aliás, também já disse aqui, percebendo o ponto de vista do ministro Centeno, eu discordo dele ao dizer que o valor metido na Caixa não devia contar para o déficit. Eu acho que é um valor de um banco nacionalizado, portanto é um dinheiro que saiu dos nossos bolsos, ou vai sair, e significa, por conseguinte, que nós todos ou tínhamos folga para encaixar esse dinheiro e felizmente tivemos-la, ou então tínhamos que nos ter endividado mais para meter o dinheiro na Caixa Geral de Depósitos. Por isso, eu digo que não há, de facto, grandes condições de credibilidade. Eu não sou economista, não sou contabilista, tenho que ter a certeza de que o Monte Pio Geral reúne as condições de credibilidade que lhe permitem que eu desloque para lá capitais que são públicos no sentido mais nobre da palavra, ou seja, são de todos nós e estão ao serviço dos mais fracos. É uma estratégia, aliás, que não é da atual administração da Santa Casa da Misericórdia, da Provedoria da Santa Casa da Misericórdia. Ela vem do anterior provedor, que por acaso era Pedro Santana Lopes, e, portanto, aquilo que quero dizer-lhe é que é extraordinário, não é? Que o PSD faça a famosa maioria com os partidos que tanto critica por estarem a apoiar a maioria atual, numa circunstância que o próprio PSD criou, que foi através de um seu candidato a líder, que propôs justamente este caminho para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Portanto, penso que por ínvios caminhos foi tomada uma decisão acertada. É a decisão mais correta? É a decisão mais correta. O que é que se passa também? É preciso esclarecer melhor aquilo que se passa também no próprio Monte Pio?
É preciso esclarecer porque aquilo, como sabe, é uma caixa económica, não é? Por isso, quem controla o Montepio é uma caixa económica. E é aí que parecem estar, é aí que estão parqueadas as dívidas e as dúvidas. Para usar uma expressão que é parecida, mas não é igual, é aí que estão parqueadas as dívidas e as dúvidas. E por isso, enquanto houver dúvidas em função de eventuais dívidas, é melhor... Mas é outro caso na banca também. Exatamente, exatamente. Eu creio que é melhor que a Santa Casa da Misericórdia aguarde o momento oportuno para, com um plano estratégico que se perceba... Mas acha que, de facto, se deve concretizar este, digamos assim, este interesse da Santa Casa em entrar no... Deixe-me usar uma palavra que os jovens licenciados e todos os licenciados em Direito conhecem. Em geral e abstrato, é assim como são feitas as leis, ou seja, as leis não são feitas a pensar em casos específicos, são feitas em geral e abstrato para circunstâncias que cubram o maior número de casos possíveis. Em geral e abstrato a ideia é boa. Quero dizer com isto o quê? Que ter uma banca que investe num setor que vai ser largamente necessário, que, por exemplo, constrói creches e constrói lares de terceira idade, é sabido que nos próximos anos teremos um envelhecimento brutal da população. Já se fala na necessidade de entrar aqui... Já existe neste momento. Exatamente, também, mas já se fala na necessidade de ter 75 mil imigrantes ano que venham em idade de procriação para podermos ter sustentabilidade populacional nas próximas 3 décadas e, portanto, desse ponto de vista, o Montepio, porque ser um serviço que é prestado a uma faixa de pessoas que cada vez mais vai precisar dele, tem a sustentabilidade garantida, ou seja, vai sempre haver procura para, por um lado, para os lares, nas grandes cidades, que é o que está em causa em Lisboa. Por outro lado, para as instituições de apoio à terceira idade e desse ponto de vista... Faltam infraestruturas também de apoio exatamente, à terceira idade. E desse ponto de vista, enquanto a procura for maior que a oferta, a sustentabilidade está garantida. E o que me dizem é que ter um banco que aposte num setor tão seguro quanto é a economia social, é um banco que tem futuro. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista estratégico, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa teria que ter condições especiais para funcionar nos seus projetos com o dinheiro também do Montepio. Ou seja, começaria por colocar uma verba no Montepio, mas depois iria beneficiar de muito mais do que essa verba para os projetos que quer construir. Isso, em geral e abstrato, parece-me acisado, parece-me bem. Não é? A gente, quando, por exemplo, não tem dinheiro, ou vai pedi-lo emprestado, que é o que a Santa Casa faz agora na banca normal, ou vai pedir emprestado a alguém e diz que queres entrar comigo como sócio. E isso faz sentido. Não há ninguém que possa criticar isto em geral e abstrato. Outra coisa é saber se quando eu peço de uma determinada pessoa que porque me empresta dinheiro ou que me põe dinheiro no negócio, se ela quer vir comigo e ela tem 20 negócios falidos que eu ainda não sei que são, se ela depois não me arrasta a mim para as falências dela, e penso que é isso que pode estar em causa neste projeto. E que é de facto preciso então aguardar. É preciso aguardar. O wait and see é capaz de ser, como diriam os ingleses, espera para ver, será de facto a melhor norma e é nesse sentido que eu entendo esta decisão. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora então para o nosso próximo tema. O presidente do PSD, Rui Rio, quer que Manuel Pinho dê explicações. Faz todo sentido. Quero, aliás, dar os meus parabéns ao Dr. Rui Rio por esta iniciativa. Bem, ainda há bocado o critiquei e agora estou aqui, tal como aquele senhor baixinho que comenta na SIC, que de vez em quando diz mal e depois tem que dizer bem. Eu não disse mal, constatei um facto, como sabe, não é? Na verdade, se não fosse a coligação entre o PSD com o Bloco e com o PC, o capital da Santa Casa teria sido mobilizado para o Montepio. Aqui, de facto, que houve... Aqui Rui Rio. Há aqui coerência, eu tenho que dizer. Ou seja, por ínvios caminhos, acabámos por ter o mesmo presidente do PSD, que é um homem que tem uma ligação muito profunda com as contas e com a aritmética e com a matemática e com a finança pública, como se sabe, é gestor. E por isso, o fio condutor é o mesmo. Ele é uma pessoa prudente. E desse ponto de vista faz muito bem, não é? Embora por ínvios caminhos, lá está, acabou por ser uma boa decisão relativamente ao Montepio e agora acaba por ser uma boa decisão relativamente a Manuel Pinho. Porquê? Porque o que está em causa é que Manuel Pinho, que foi o ministro durante 4 anos da Economia, possa ter estado no governo a receber o salário de ministro, ao qual juntava uma prebenda, certamente cheia de encomendas, não é? Porque as prebendas trazem sempre encomendas, do grupo GES. Uma prebenda que, no mínimo, lhe multiplicava por 2 o valor que recebia como ministro. E das duas uma. Ou isto é verdade e Manuel Pinho só tem que o admitir,
ou não é verdade e Manuel Pinho tem que fazer a prova que não é verdade. Porque, na realidade, este valor é um valor imenso ao fim de 4 anos. E não se percebe porque haveria ao Grupo GES de pagar a um ministro o dobro do que o ministro ganha para exercer as suas funções. Naturalmente isto levanta muitos problemas e nós sabemos que nesses problemas se deixou envolver, não é? Pelo menos se deixou colar o anterior primeiro-ministro, porque não consegue explicar muito bem as despesas que fazia face aos rendimentos que obtinha também. E isso é que eu acho que deve ser o essencial disto, ou seja, nós temos que perceber porque é que pessoas que têm um determinado índice de despesa não apresentam rendimentos para a solver. E isso é decisivo para a democracia, porque tem que haver transparência. Não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhum problema, e vou aqui citar uma frase de Arons de Carvalho, ao I do fim de semana, que dizia, não há nenhum mal, por princípio era o que faltava, que alguém viva com dinheiro emprestado. Ouça, quando alguém casa com uma mulher rica, ou que tem uns pais ricos e não trabalha, como eu conheço imensa gente... Mas neste caso seria, vive com dinheiro, seria dinheiro emprestado? Eu já lá vou. Vive com dinheiro emprestado. Muitas vezes nós sabemos que o amor não está lá, mas até se casam com mulheres mais velhas ou em circunstâncias que nós ficamos de boca aberta, mas depois percebemos que essa pessoa, de facto, vive de dinheiro emprestado. Porque ou os sogros, ou o património, ou as empresas a que fica ligado por essa extensão, digamos, matrimonial, aliás, matrimonial rima muito bem com patrimonial, como é, porque lá em casa todos percebem isto, não é? Matrimónio e património rimaram sempre de maravilha, não é? Aliás, numa lógica judaica. Por isso, eu diria que há tanta gente a viver com dinheiro emprestado neste país, uns dos amigos, outros dos familiares, outros dos cartões de crédito, enfim, toda a gente vive com um bocadinho de dinheiro emprestado. Agora, o ponto está em saber se aquele dinheiro nos é emprestado em pagamento de decisões que possam ter sido ilícitas, podem não ter sido ilegais, podem ter sido feitas com toda a legalidade, mas podem ter sido ilícitas ou não éticas, do ponto de vista de quem desempenhava funções e possa ter favorecido interesses que depois lhe pagaram essa decisão. E isso precisa ser esclarecido. Mas já agora, também, dizer outra coisa em que eu admiro o Rui Rio, é que ele acha que isto tudo devia ser feito sem nenhum espelhafato na praça pública. Quando as coisas viessem ao conhecimento público, já deviam estar suficientemente seguras e esclarecidas para que se pudesse fazer justiça rapidamente. E devo dizer que, desse ponto de vista, o Rui Rio marca, esta liderança do PSD marca pontos na minha consideração, exatamente porque a primeira coisa que aconteceu a Rui Rio foi, ele que vinha a falar de um banho de ética, foi ter um secretário-geral e ainda tem um vice-presidente, o Salvador Malheiro de Ovar, o atual presidente da Câmara de Ovar, sobre escrutínio muito apertado. Portanto, anda bem Rui Rio quando exige um caminho em que possam caber todos, sendo próximos ou distantes dele, mas sejam fundamentalmente a favor de uma nova transparência na vida pública portuguesa. De facto, é necessário também que este assunto, que esta matéria seja esclarecida. De alguma forma, leva a que haja uma desconfiança na classe política. Há uma desconfiança a larvar na classe política, percebe? E há uma desconfiança a larvar que tem tanto mais consistência quanto é facto que nós que estamos nos lugares públicos sabemos que desde um pedidozinho para trabalhar um filho, um neto, um amigo, as pessoas estão habituadas a mendigar favores junto à administração pública. E, portanto, não é muito difícil convencê-los de que há uns que conseguem mais favores em detrimento de outros que conseguem menos. E esta sensação larvar é muito má, porque não somos todos iguais. Está a ver? Há quem esteja na política e seja sério. E eu gosto muito de evocar os autarcas, de onde saíram maus exemplos, mas quando nós temos mais de 500 mil portugueses envolvidos nas autarquias e temos 1 ou 2 ou 3 casos de autarcas de facto menos corretos ou desonestos ou até, digamos, criminosos, nós não podemos tomar os outros 500 mil por estes 3 que fazem isto. E é absolutamente necessário que saibamos onde estão as pessoas sérias e onde estão as pessoas que possam não tê-lo sido. De facto, quando analisamos aqui Manuel Pinho, antigo Ministro da Economia, de todas as decisões que Manuel Pinho tomou enquanto Ministro da Economia, de facto podem agora ser questionadas. São questionáveis. Podem e devem. Podem ter sido as mais corretas, mas de facto depois disto são questionáveis. Podem e devem. Normalmente o país arranca para as coisas com 30 anos de atraso.
E isso significa, para os interesses privados, 30 anos de prejuízos ou de ausência de lucros. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o Dr. Manuel Pinho apareceu associado ao plano tecnológico, que nem sequer foi mérito só dele. Teve muito mais gente a contribuir para o plano tecnológico. O plano tecnológico, o que é hoje isso, o que é que restou do plano tecnológico? Portugal é um dos países mais avançados nas comunicações, por exemplo. Não é? Nós temos hoje serviços que muitos países da Europa não têm, de mensagem, de ligar de ter uma indicação do nosso número de eleitor. Temos um conjunto hoje de benefícios que foram possíveis por ter sido implementado um plano que foi para além daquilo que era conhecido, foi um plano de facto muito novo. E isso gerou novos negócios, nomeadamente na energia e noutros lados. Agora, eu conheço circunstâncias em que foram travados desastres maiores dentro do mesmo governo, não é? Como, por exemplo, o famoso projeto da energia renovável, que levou a que as escolas da parque escolar fossem todas construídas para a cogeração, digamos assim, e depois a fábrica de painéis nunca tenha aparecido construída em Abrantes. Ou seja, havia um deslumbramento do primeiro-ministro com as novas tecnologias e o mundo do futuro. Mundo que está realizado. Ele já deixou o poder há cerca de 8 anos e esse mundo está a acontecer debaixo dos nossos olhos. Mas, na realidade, esse mundo trouxe também novos negócios, novos compromissos e novas formas, pelo menos ilícitas e seguramente não éticas, de estar a influenciar as decisões dos ministros. Porque quando não há... Nós só sabemos se uma coisa é legal se fere a lei. Se não fere a lei, ela pode ser ilícita, isto é, eu não tenho instrumentos que penalizem uma determinada conduta, sabendo isso, eu faço as coisas sem ser ilegais numa conduta que é ilícita. E, naturalmente, isso tem que ser investigado e temos que perceber porquê. Não tanto, se calhar, já para recompor aquilo que se passou de errado, mas para prevenir que coisas semelhantes se voltem a passar no futuro. Então, muito bem. Albino Almeida, passamos agora para o nosso próximo tema. Falamos das autarquias com maior poder no alojamento local em discussão. Bem, eu acho que nós vamos cair numa circunstância que vai ser muito séria, que é um desequilíbrio brutal de receita entre os municípios que acolham mais turistas e os municípios que não acolham tantos turistas. Isto vai levantar a prazo uma questão muito simples, que é perceber, é lógico que essa taxa turística faz sentido para manutenção do património e para investimento nos próprios meios que os turistas têm ao seu dispor. Eu hoje tenho uma filha, por exemplo, em Itália, deslumbrada com maravilhas dos italianos, e, portanto, a Europa tem maravilhas que a maior parte de nós desconhecem. Há aqui muito caminho para fazer. Há muita gente que nos visitou e visitará, mas isto vai trazer um desequilíbrio grande. E eu suponho que a grande discussão será sobre como é que vamos, digamos, somos um país que supostamente tem que ser coeso, socialmente coeso, como é que vamos compensar as zonas do país onde não conseguimos levar o turismo de uma ausência de financiamento que supostamente os atirará para maior definhamento. E essa é uma matéria... é a questão que se coloca. E essa é a matéria que se coloca, como se coloca, por exemplo, em Barcelona, com a riqueza produzida na Catalunha, que se sabe muitas vezes a Catalunha quase funciona como um contribuinte líquido em Madrid. Ou seja, entre o que paga a Madrid e o que recebe de Madrid, Catalunha vivia bem só com a sua própria receita, o problema são os outros, não é? E por isso, essa matéria penso que se vai colocar em Portugal a breve prazo. Até porque, peço desculpa de não ter terminado, mas queria notar isto, até porque a taxa não é uniforme, e desse ponto de vista é uma taxa só destinada aos municípios, ela começou em €1 e na maior parte dos casos vai em 2. Portanto, significa que nós teremos receitas muito, muito substanciais, que não poderão ser do ponto de vista do que é hoje, não é? Sem dúvida, mas eu não tenho a mais pequena dúvida de que nenhum município está em condições, hoje em dia, com os procedimentos burocráticos e administrativos, de garantir que tudo aquilo que recebe é gasto na área do turismo. E, portanto, desse ponto de vista, vamos trazer aqui uma assimetria de financiamento a municípios que vai levantar questões muito sérias, não é? Vai levantar questões muito sérias. Muito bem, Albino Almeida, passamos agora então para o nosso próximo tema e vamos falar de videovigilância que vai deixar de ter controlo prévio. O que é que vai mudar a partir de 25 de maio?
Olha, eu recordo-me que há uns anos atrás, quando houve aqueles assassinatos aqui na zona histórica do Porto, lembra-se do grupo do Pidá e daqueles assassinatos dos gangsters da noite, o meu amigo e atual presidente da União de Freguesias, que é mais de meia cidade do Porto, o António Fonseca, enquanto presidente da Associação de Bares da zona histórica do Porto, quis instalar um sistema de vigilância para poderem ficar gravados. Na Baixa do Porto. Exatamente. Para poder ficar, e sei que não instalou. E não instalou porque precisava de um conjunto de licenças e de autorizações que era uma parafernália de problemas para implementar uma solução. Agora, que acabou por não se concretizar. E acabou por não se concretizar precisamente por causa disso, porque entretanto também a polícia fez o seu trabalho, os mandantes estão presos, enfim, o processo terminou, graças a uma grande Procuradora-Geral da República, Helena Fazenda, como nos recordamos que foi destacada para cima de Lisboa para resolver o problema, resolveu, portanto. E aquilo acabou por deixar de ter utilidade, aquela utilidade que era suposto ter em função da violência que estava a existir na noite do Porto. Sem embargo, eu considero que a medida faz sentido. Espero é que os sistemas de vigilância a instalar estejam rastreados, saibamos onde estão e o que estão a fazer para não irmos buscar um mal maior do que o bem que procuramos fazer. É preciso que, de facto, também esta videovigilância avance. É preciso que esta videovigilância avance. Eu dou-lhe um exemplo. No passado sábado estive em Gaia numa discussão das novas regras, por exemplo, para as instalações dos grupos dramáticos, recreativos, culturais, de lazer, onde pessoas se reúnem, por exemplo, para jogar as cartas. Marcados pelo incidente de janeiro, em Tondela, não é? Nós todos ficámos estarrecidos por ver tantas pessoas que morreram carbonizadas porque as portas abriam para dentro. Resultado. Criamos condições para, em 90 dias, todas as instituições em que estejam sediadas, coletividades e equivalentes, ponham as portas, tenham portas corta-fogo e ponham portas a abrir para fora. Ora, a Helena perceberá, como eu percebo, que se for aos Estados Unidos, quando entra numa repartição de finanças, no Ministério Público, onde for, a porta abre para fora. Chega lá, puxa a porta. O que é que acontece em Portugal? Diz lá, empurre. Não é? Significa, portanto, quem está dentro tem a porta a abrir para dentro. Perante um acidente, perante um fogo, toda a gente se aproxima da porta, não deixa espaço para a porta abrir e, portanto, constatou-se que as portas todas devem abrir para fora. Há de convir comigo, face à realidade do país que a Helena conhece tão bem como eu, que isto é uma obra hercúlea. O legislador deu 90 dias para esta realidade mudar. E o que neste momento vai negociar serão mais 30, pelo menos até junho, para mudar esta realidade, que é uma realidade imensa, como imaginará. Só Gaia tem 200 coletividades, para lhe dar uma ideia, não é? Agora imagina Almada, Lisboa e outras zonas do país. A lei é boa? É boa, claro que é boa. Vai ser concretizada no tempo que o legislador deu? Já sabemos que não. Vai ter que ser reaberto, vai ter que ser revisto o prazo? Vai com certeza. Agora, no essencial, a lei é boa. Juntamente com a lei, a vigilância é boa também, porque vai permitir, se acontecerem catástrofes, vai permitir perceber-lhes a causa e a forma de as evitar. Agora, de facto, é um trabalho que tem que repousar não só no Estado, não é? Porque muitos acham que o Estado deve ser um Big Brother nos dias e noutros nem por isso, mas também nos privados. É por isso que limitar toda a parafernália de burocracia a todas as autorizações prévias à videovigilância parece-me bem, desde que se garanta um rastreamento e saibamos onde estão os sistemas de vigilância e o que é que estão a fazer. Muito bem, passamos agora então para o nosso próximo tema, o próximo e último tema. Falamos de política internacional e do encontro coreano, que promete o fim da guerra e a desnuclearização. Como é que podemos encarar este encontro coreano? Bom, eu já disse aqui e mantenho que nós estamos perante um louco. Até prova em contrário, para mim, o ditador norte-coreano é um louco. Agora, os loucos também têm momentos de grande lucidez. Eu recordo-me de uma história que se contava no meu tempo de estudante, de que alguém, tendo furado em frente aqui ao Conde Ferreira, durante a noite ia chover, quando mudou a roda, não encontrava os parafusos, de todo. Estava desesperado quando um tipo abriu a janela do Conde Ferreira, uma das pessoas, digamos, em tratamento no Conde Ferreira, abriu a janela e disse, olha, tira um de cada roda, porque eu estou aqui por ser maluco, mas não sou parvo. E, portanto, isto
significa, no meu entender, que o senhor Presidente da Coreia do Norte teve exatamente, do nada, aparentemente, o mesmo raciocínio lógico do homem do Conde Ferreira, ou seja, é maluco, mas não é parvo, não é verdade? E por isso, eu suponho que ele olhou para a economia e disseram-lhe "It's economy, stupid". Não é? Portanto, ele iria ganhar uma guerra de pirro, uma vitória de pirro, porque a limita destruiria o mundo, e o que é que isso traria de bom ao povo norte-coreano? Zero. Por isso, eu acho que ele não teve um raro momento de lucidez, como o nosso amigo do Conde Ferreira. Percebeu que, para seguir com o carro, não era preciso estar à procura dos parafusos perdidos, mas simplesmente tiraram a cada roda e seguiam todas com 3 parafusos cada uma. Muito bem, Albino Almeida, terminamos que então. Aconteceu com a Coreia do Norte. Terminamos então a falar do encontro coreano. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Aproveito para lhe desejar uma boa semana. Muito obrigado para vocês também e continuação de bom feriado. Foram os temas hoje em análise no Espaço Opinião. Eu regresso amanhã.